necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Você consegue fazer tudo que você quer? Você pode tudo que você quer? Você quer tudo que você pode? Perguntinha, né? Interessante. Sabe que hoje em dia existe uma filosofia de autoajuda na nossa época que diz que querer é poder, que tudo que uma pessoa precisa para ela realizar os seus feitos é ela querer. Porque se ela quiser, se ela acreditar que pode, já é meio caminho andado. Só que isso, apesar de ser muito interessante, leva a algumas frases que não são verdade, ou são meias verdades como essa, não sei se vocês já ouviram. A distância entre o querer e o poder se resume a uma única palavra: tentar. Tudo que você tenta, você consegue? Tem coisa que a gente tenta a vida inteira e não consegue. Quem quer fazer algo sempre encontra uma maneira. Quem não quer fazer sempre arruma uma desculpa. Talvez a segunda parte seja verdade, né? Quem não quer fazer arruma uma desculpa. Mas mesmo quando a gente quer, às vezes está além da nossa capacidade de realizar algo. Nem sempre querer é poder. Então essas afirmações são meias verdades. Mas também há afirmações inteligentes, como essa afirmação do padre Antônio Vieira, já morreu muito tempo atrás. Ele diz assim: o querer e o poder se divididos são nada. Você quer, mas não pode, não sabe de nada. Se você pode, mas não quer, é nada. O querer e o poder se divididos são nada. Juntos e unidos são tudo. Aí eu pergunto para você: querer é poder? Não, querer não é poder. É uma afirmação mais verdadeira, mas é relativa. Quando a gente fala de Jesus, quando Ele quer, Ele pode? Sim, Jesus quer, e quando Ele quer, Ele pode. Hoje nós vamos ver dois acontecimentos que mostram o querer e o poder de Jesus. Se Ele quer curar um leproso, o leproso é curado. Se Ele quer perdoar os pecados de um paralítico, tais pecados são perdoados, porque o querer e o poder de Jesus, eles caminham juntos, e Ele é Filho de Deus, Ele pode como Deus. E nós vamos ver como é que isso se aplica na nossa vida. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1, versículo 40, nós vamos até o capítulo 2, versículo 12. Como eu disse, muito trabalho hoje. Você precisa ficar comigo, desde o 1,40 até o 2,12, são muitos versículos, mas apenas duas histórias, a do leproso e a do paralítico, tá bom? Antes da gente continuar, eu queria conversar um pouquinho com você sobre as terríveis condições de um leproso. Eu preciso falar disso porque hoje a gente não tem mais convivência com essa doença, mas na época em que a Bíblia foi escrita, na época dos acontecimentos que nós vamos ver hoje, essa doença era comum e era terrível, todo mundo temia ela. E há razões de temer uma doença como essa. Vocês estão vendo ali um homem que está sentado, se vocês repararem no detalhe das pernas dele, está faltando um pedaço, não tá? Ele sofre dessa doença chamada lepra. Essa doença ataca principalmente o tecido mole do corpo, as cartilagens, é causado por uma infecção e vai deformando. Geralmente está associada com muito dor e a pessoa vai perdendo partes do seu corpo. No começo aparecem apenas manchas no corpo, onde essa pessoa tem dificuldade para sentir, falta sensibilidade. Então se ela se corta, ela não sente nem calor, nem frio. É uma das maneiras da gente descobrir como é que essa doença começa. Hoje na nossa época ela não é mais chamada de lepra, mas é chamada de doença de Hansen ou hanseníase. Se você for lá num posto de saúde, provavelmente tem lá um cartaz ensinando você a identificar essa doença. É uma doença terrível. Hoje ela tem tratamento, e uma pessoa em tratamento não passa a hanseníase para outra, mas na época de Jesus não havia tratamento, e ela é uma doença contagiosa. Acreditam que ela é passada através do compartilhar de itens como copo, talher, garfo, pelas gotículas da saliva, né?
A pessoa na época de Jesus não tinha como se tratar, então a doença ela ia piorando e a pessoa ia literalmente meio que apodrecendo viva. E ela ia perdendo os membros do corpo, como vocês podem ver aí. Também atacava as orelhas, o nariz, né? Então essa doença era terrível. Podia significar perda de membros, deformações na pele, no rosto. E a pessoa ia assumindo uma forma repulsiva, terminando até entrevada. Quando a gente vai estudar agora a vida de um leproso que se aproximou de Jesus, a gente tem que olhar e saber que era algo parecido com essa foto aí. O que você sente ao ver uma pessoa como essa aí? Essa é uma foto recente, essa não é uma foto do passado. Isso acontece nos nossos dias ainda, principalmente na Índia. Os dois países que mais têm hanseníase são Brasil e Índia. A pessoa com hanseníase, com lepra, fisicamente e emocionalmente sofre por causa do preconceito e da ignorância. Aqui no Brasil mesmo, havia uns lugares conhecidos como leprosários, onde essas pessoas eram despejadas e ali ficavam. E todo mundo queria distância delas. Eu me lembro meu pai, evangelista, indo visitar um leprosário. E todo o medo dele quando ofereceram um copo de água para ele. É ignorância, porque hoje em dia a pessoa em tratamento não transmite. Ela não transmite. Vocês não precisam ter esse medo. Mas na época de Jesus, isso era terrível. Era pior do que hoje, porque na época da Bíblia, eles acreditavam que a lepra era uma maldição divina, que Deus derramou sobre a pessoa. Por causa de casos como a irmã de Moisés, Miriam, lá em Números capítulo 12, versículo 10, ela e seu irmão Arão revoltaram-se contra a autoridade de Moisés, e como castigo Deus fez que na mesma hora ela ficasse leprosa. E ela foi colocada fora do acampamento durante 7 dias, e só foi restaurada porque Moisés orou por ela e Deus a curou. Foi um castigo. Há também o caso do rei Uzias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 19. Ele se tornou arrogante e começou a fazer na igreja o que não era para ele fazer, o que era a atribuição do sacerdote, mas ele achou que ele podia. E quando ele fez isso, os sacerdotes vieram, se colocaram na frente: você não deve fazer isso, não é sua função, você é o rei, nós somos sacerdote, você faz a sua parte, nós fazemos a nossa, você está profanando o templo. E ele ficou com raiva deles e chateado com eles, e nesse instante apareceu lepra na testa dele, e ele foi castigado por Deus por causa da sua teimosia. E por causa desses casos, as pessoas com lepra, naquela época, todo mundo acreditava que elas eram amaldiçoadas por Deus, por causa do seu pecado, por causa da sua afronta, o que quer que seja. Então elas eram banidas do convívio social. Era como se elas estivessem sofrendo um castigo severo dos céus. Era banido do convívio familiar, banido do convívio social. Você pode ver lá em Levítico capítulo 13. Deviam alertar as pessoas sobre a sua presença, gritando: impuro, impuro. Quando um leproso estava passeando pela rua, ele tinha que ficar o tempo todo gritando: impuro, impuro, para que as pessoas tivessem tempo de quê? Se abrigar e sair da frente. Imagine você numa condição dessa. Tem que andar pela rua gritando: impura, impura, impuro, impuro. E todo mundo correndo de você, ou tentando espantar você: sai, não vem aqui. Era essa a condição do leproso nessa época. Qualquer pessoa que tocasse num leproso ou em suas roupas ficaria contaminado ou impuro também, era o que eles acreditavam. Um doente desse tinha um destino terrível. Ele via-se 3 vezes amaldiçoado: primeiro, ferido por Deus; segundo, expulso pela comunidade; terceiro, um nojo para si mesmo. Naquela época não tinha leprosários, então colocavam eles para fora da cidade, e eles achavam uma caverna ou um lugar onde eles se abrigavam, todos os leprosos juntos. Era terrível. Imagine que um desses leprosos era casado e tinha filhos, e aí desenvolveu lepra. O que ia acontecer com ele? Ele ia ser banido do convívio da sua esposa, dos seus filhos. Ele ia perder o seu emprego. Ele ia viver agora à custa de esmolas e do que ele conseguisse encontrar. Uma vida de dor, de sofrimento, uma vida terrível, terrível. Muito parecido com um morto-vivo. Alguém para quem a morte talvez fosse a melhor opção. E aí a gente começa o nosso texto lá
em Marcos capítulo 1, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Vamos ver esse pedacinho de novo? Se quiseres, podes purificar. Então a gente encontra um leproso que chega diante de Jesus reconhecendo que ele pode se quiser. Isso é muito interessante, porque é a primeira vez aqui no livro de Marcos que alguém já reconhece o poder de Jesus, e esse alguém não é o Deus, porque na hora que Jesus foi batizado, Deus falou do céu que ele era seu filho. João Batista reconheceu, porque tinha um sinal de que quando ele fosse batizado, o Espírito ia descer em cima da cabeça de Jesus, e João Batista viu, então sabia que era o Cordeiro de Deus. Mas é a primeira vez que alguém que não esses e nem os demônios olha e reconhece que Jesus é divino, que Jesus tem algo de especial, que Jesus é santo. Ele chega, o que ele faz, gente? O que ele faz? Ele se aproxima, como? Qual é a posição que ele está? De joelhos. De quem? Diante de quem você se ajoelha? Diante de quem você se humilha? Diante de quem você reconhece senhorio? Ele está chegando diante de alguém que ele reconhece que é divino, que é santo, o Filho de Deus, e ele se ajoelha, ele adora antes de qualquer coisa, antes de pedir. A maioria de nós talvez pode cair naquela tentação de querer a bênção de Deus e fazer aqueles votos: Deus, se o Senhor mudar a minha sorte, se o Senhor ouvir uma oração, aí eu vou te adorar, aí eu vou te servir, aí sim eu vou me dedicar. Aqui a gente tem o contrário. A gente tem um rapaz todo leproso, doente, sabe-se lá quantos anos, desesperado, ele vem suplicando, mas o que ele faz primeiro é adorar, e respeitosamente ele reconhece que Jesus tem o poder, mas tem também a liberdade de querer curá-lo ou não. Se quiseres, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode me curar. Primeira adoração, depois do pedido. É impressionante esse fato. O desespero pode levar uma pessoa a atitudes extremas. O que você faz quando você está desesperado? Tem gente que grita, tem gente que se cala. Me ajudem aí. Tem gente que luta com mais força, tem gente que desiste. Tem gente que enfrenta, tem gente que foge. Tem gente que procura mexer-se, tem gente que tem a tendência de acomodar-se. Tem gente que mata, tem gente que morre. Onde o seu desespero te leva? O desespero do leproso o trouxe até Jesus, mesmo dentro da cidade. Aonde os leprosos moravam mesmo? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Aonde que eles tinham que ficar? Banidos, fora da cidade. Mas se você for ver o contexto lá em Lucas capítulo 5, versículo 12, esse leproso, ele entrou na cidade para encontrar com Jesus. É uma situação de desespero e de busca de alguém que pode ajudar. Como é que você está hoje? Hoje é domingo de Páscoa. E quando você está desesperado, quando você precisa de intervenção divina, quem é que você busca? O que você faz? Tem uma propaganda de uma seguradora, que eu não vou falar o nome, porque eu não estou ganhando para fazer propaganda para ela, em que o cara está andando de carro, o carro quebra, perto de uma aldeia do índio, e o índio fala: o carro do homem branco quebrou. Aí o cara olha para o pajé e fala: ô pajé, ô cacique, e agora, o que eu faço? Ah, você não tem seguro tal? Aí ele falou: não tenho. Então eu vou dizer o que você faz. Senta e chora, senta e chora, senta e chora, chora. O que você faz quando você está desesperado? Senta e chora, grita, briga, culpa todo mundo, cria mais confusão do que já existe. Ou você pode seguir o exemplo desse leproso que reconhece que Jesus pode, se ele quiser. Eu estou aqui para dizer para você, eu não sei qual é a sua situação, talvez de alguns eu até imagino, mas olha, não importa a situação, se Jesus quiser, ele pode. Se ele quiser, ele pode.
Quanto antes você reconhecer isso, mais perto você vai estar da tranquilidade e da paz. Jesus pode com seus problemas, Jesus pode com a sua dificuldade. E eu vou adiante porque tem muita coisa para se falar. Tá? Esse cara de joelho trata Jesus como o Senhor. Não sai da sua boca questionamento, não sai da sua boca praga, não sai maldição, não sai dúvida. Ele reconhece o poder de Jesus e reconhece também essa liberdade que Jesus tem. E ele reconhece de uma forma maravilhosa. No Antigo Testamento haviam profetas que eram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas esses profetas não eram tão poderosos. Por exemplo, eles não podiam curar todas as pessoas que eles queriam curar. No Antigo Testamento há poucas histórias de leprosos que foram curados. A gente conhece, por exemplo, a história de Eliseu, que curou o comandante lá da Síria, que era Naamã. Jesus mesmo uma vez disse para os seus, na hora ele estava ensinando, havia muitos leprosos em Israel, mas Deus curou um estrangeiro. E os outros? Ficaram sem cura, porque eles não tinham poder para curar todo mundo que eles quisessem. Mas agora, o leproso chega diante de Jesus e está reconhecendo que Jesus é maior do que qualquer profeta, porque diz, se você quiser, você pode. Você é maior do que Eliseu, maior que Elias. Porque se você quiser, você pode. Sim, é verdade. Jesus pode curar quem quiser, na hora que quiser. João capítulo 5, versículo 21... Da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer dar. Então Jesus tem liberdade sim para fazer o que Ele quer. O que Ele quer. O leproso confia e reconhece o poder de Jesus. Mas ele não está certo a respeito da vontade de Jesus. Não é assim com a gente também? A gente sabe que Ele pode, mas a gente não sabe se Ele quer. Se faz parte dos planos dEle nos ouvir, e a gente fica em dúvida. O que acontece depois? Vamos lá. O texto continua. Vocês me ajudam? Versículo 41 até o 42. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus pode tocar e curar alguém que é considerado impuro. O texto começa dizendo que Jesus estava cheio de compaixão. Toda vez na Bíblia que aparece Jesus cheio de compaixão, você se ajeita na sua cadeira porque vai vir algo maravilhoso. Todas as vezes na Bíblia que fala que Jesus se encheu de compaixão, um milagre, uma grande transformação, um sinal, um prodígio vai acontecer. E aqui apareceu mais uma vez. Primeira coisa, Jesus se encheu de compaixão. A compaixão de Jesus precede a sua ação. Jesus só age com base na sua compaixão. A ação dele é movimentada pelo coração dele, que ele já colocou na situação. Não é algo automático, não é algo mecânico. É algo que vem de um coração que se compadece, que sente a dor do outro. É maravilhoso saber que Jesus pode olhar para a minha vida e para a tua e sentir compaixão da sua situação. E se ele se enche de compaixão, o que ele faz? Ele estende a mão. Ele estendeu a mão e o que ele fez foi tocar na vida desse leproso, no corpo desse leproso. É a compaixão que move o poder de Jesus de encontro às necessidades das pessoas. Quando Jesus viu uma multidão que estava 3 dias seguindo ele com fome, ele se encheu de compaixão e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. É a compaixão dele que move a ação dele de encontro à sua necessidade. Mas esse caso é especial por causa de todo o cuidado e tradição a respeito dos leprosos que havia lá. Ninguém queria tocar um leproso com medo de ficar impuro. Alguns rabinos, havia muitos rabinos na época de Jesus, Jesus não era o único. Alguns rabinos chegavam mesmo a evitar comer o ovo da galinha que pastava perto do lugar onde um leproso estava. Estou falando sério, isso é pesquisa histórica. Eles escreviam isso com maior orgulho. Nem como o ovo da galinha da rua do leproso. Não, de jeito nenhum, para não me contaminar.
Parte desse cuidado veio das leis mosaicas, que tinham o objetivo de proteger as pessoas de infecção. Já viu como é que a Bíblia é inteligente? Quando é que foram descobridos vírus e bactérias? Vocês sabem, não? Alguém sabe? Vai me ajudar? Com certeza foi depois que inventaram o microscópio. Nas batalhas e nas guerras, morria mais gente por infecção do que pelos ferimentos. Foi aí que foi descoberto que havia vírus e bactérias que entravam nas feridas e infeccionavam, os soldados morriam. Depois que descobriram isso, começaram a surgir as vacinas e os remédios para combater a infecção e salvar as pessoas. Alô? Agora, na época do Antigo Testamento, na época de Moisés, tinha microscópio? Tinha conhecimento dessas coisas? Não! Por causa disso, Deus deu para Moisés leis que ajudavam eles a evitar que as infecções tomassem conta de toda a aldeia, de todo o povoado. Hoje em dia o povo lê isso e transforma isso em algo legalista. Então tem que fazer assim, carne de sei o que não pode. E não olha para o contexto. Deus está protegendo o seu povo que não tem conhecimento de como as infecções proliferam. Eu vou aproveitar, deixa. Por que Deus proibiu comer esse carne de porco lá no Antigo Testamento? Tem muita gente que não come a carne de porco até hoje, né? Mas olha, proibiu comer a carne do porco, da coruja, da águia. E vários outros animais que têm uma coisa em comum. São carniceiros. São carniceiros. Pode ler lá a lista. Todos carniceiros. Quem come carniça, come coisa estragada, infectada. E se você comer, eles vão ficar doentes. Agora vamos ver a carne do porco hoje. Qual que é mais saudável, do porco ou da vaca? Meia chance para vocês. Todo mundo acha que é da? Enganou. A do porco é mais saudável. A gordura da do porco é mais saudável. E hoje também é criado de uma maneira muito ascética, né? Muito ascética. Então, meus queridos, eles também incorriam no mesmo erro nosso. Uma lei que era dada para proteger, para a infecção não passar de uma para o outro, eles achavam, é porque a pessoa não prestava, é porque ela era amaldiçoada, a gente tem que evitar esse tipo de gente. E expulsavam os leprosos, não queriam tocar nos leprosos, não queriam nem comer um ovo que talvez tivesse sido colocado na mesma rua de um leproso. As leis contra a contaminação transformaram isso em superstição, preconceito cruel, desprezo. Os leprosos eram malditos de Deus, malditos na sociedade. Alguns eram recebidos com pedradas para ver se iam embora, porque ninguém queria ficar perto deles. Eles tinham uma regra que em dia de vento, eles tinham que ficar a vários metros de distância do leproso. Eles não podiam ir no templo, eles não podiam participar das reuniões. Apenas nas cidades pequenas, eles podiam entrar numa sala especial que havia na sinagoga para ouvir o ensinamento. Completamente desprezado de Deus e da religião da época. E aí, o leproso chega diante de Jesus. E antes mesmo de ser curado, o que Jesus faz? O que ele faz, gente? Antes de curar, ele toca. Quantos anos será que esse homem não sabe o que é um toque? Um abraço, um toque especial, cheio de carinho. Jesus tocou, ele estava abaixado, ele estava prostrado, ele estava com a sua cabeça olhando para o chão. Ele pediu para Jesus fazer alguma coisa por ele, mas a última coisa que ele esperava era o quê? Era o toque. Ele esperava que talvez as pessoas se manifestassem, começassem a gritar, espantar ele, como sempre acontecia. Ele esperasse que talvez Jesus quisesse curar e o curasse. Mas o que ele sentiu, primeiro, foi um toque. Jesus tocando no impuro, no rejeitado, no desprezado. Depois vieram as palavras: eu quero. A gente já sabia que ele podia.
Agora descobrimos que ele quer. Só que ao invés da palavra curar, a palavra que é usada aqui é a palavra purificado. Ué, se alguém está com lepra, está doente, sim ou não? Então qual que seria a palavra correta de usar aqui? Cura. Foi curado, mas não é isso que usa. Fala que ele foi purificado. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Guardem aí. Vamos lá, na continuação, versículo 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ok. A lição aqui é que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e eu vou explicar para você. Jesus falou de uma forma muito severa, com veemência, com aquele leproso. Ele foi imediatamente curado. Ele podia olhar no seu corpo e ver que não havia mais feridas, não havia mais deformação, foi tudo refeito. E Jesus olhou para ele: olha aqui, presta atenção, eu vou falar uma vez só. Eu não quero que você espalhe isso por aí. Você vai fazer o seguinte: você vai procurar o sacerdote e vai seguir as normas de Moisés no que ele manda fazer lá. Alguém sabe o que as normas mandam fazer? Para saber, você tem que ir lá em Levítico, capítulo 14, lá ensina. Ele tinha que ir, mandar um recado para o sacerdote ia sair fora da cidade, ia se encontrar com ele, porque o sacerdote na época era quem tinha autoridade para decidir se ele tinha sido curado ou não. E o sacerdote ia examinar o corpo dele inteirinho. E se constatasse que realmente não tinha mais doença, ele ia ficar 7 dias de molho, esperando. No final dos 7 dias, ele ia olhar mais uma vez. Se continuasse do mesmo jeito, ele tinha que pegar 2 rolinhas, se ele fosse pobre. Vai acompanhando. 2 rolinhas. Para que é rolinha, pastor? Uma rolinha ia ser sacrificada como oferta a Deus. A outra rolinha ia expiar, substituir ele, o castigo que ele estava carregando diante de Deus, e ela seria solta para levar embora o pecado dele. Depois disso, ele ia participar de uma festa que ia durar 7 dias, antes de poder voltar para casa, que ia ter essa festa. No final dos 7 dias, ele ia trazer 2 cordeiros para serem sacrificados. E tudo isso se parece muito com o que está escrito lá em Levítico, capítulo 16, que é chamado o dia da expiação. Sabe o que é o dia da expiação? Uma vez por ano tinha o dia da expiação lá em Israel. E toda a comunidade de Israel trazia 2 cordeiros sem defeito, sem mancha, de 1 ano de idade. Um dos cordeiros era sacrificado, o sangue era aspergido no altar, para mostrar que Deus estava aceitando aquele sacrifício para pagar os pecados. O outro cordeiro, ele era colocado diante do sacerdote, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, e começava a confessar todos os pecados da nação naquele ano. Deus perdoa as mentiras, as fofocas, e ia confessando, um por um, de todo mundo. Topa? Que tal, gente? Vamos fazer isso aqui domingo que vem? Confessar os pecados. Depois esse cordeiro é levado por alguém e deixado no deserto para morrer. E quando o cara voltava com a notícia, o cordeiro morreu, todo mundo fazia festa. Por quê? Porque o cordeiro levou o que ele levou, gente? O pecado para fora. Ele carregou o pecado foi transferido para ele, ele levou e pagou o preço do pecado da nação inteira. Agora a gente pode se regozijar, agora Deus vai nos abençoar, porque já foi pago através de um substituto inocente. Quando Jesus apareceu, João olhou para os seus discípulos e disse a respeito de Jesus, quem sabe fala comigo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que purifica o mundo. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Jesus queria que ele fizesse do jeitinho que Moisés ordenou, para que ficasse claro que Deus alcançou a vida dele com graça. E isso que aconteceu no passado é o que acontece com a gente também. Quantos de vocês não sentem vergonha das suas podridões? A lepra naquela época era uma doença de morte, a pessoa ia definhar até morrer.
O pecado ainda hoje é algo que mata, que destrói. O que é que destrói os casamentos? É o pecado. O que é que destrói as famílias? É o pecado. O pecado, uma vez que ele entra na nossa vida, ele começa a se infectar e entrar, e se espalhar, e apodrecer. E de fato nós vamos morrer no nosso pecado. Não há cura. Mas se Deus agir com graça na nossa vida, Ele pode nos purificar através do bode expiatório, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante, tem muita história para contar para vocês. Marcos 1,45. O leproso, ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando-a. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Boa. Jesus purificou o leproso, mas não quer publicidade. É diferente do que a gente costuma ver por aí, né? Se alguém tem o poder de cura, ele quer que os holofotes estejam nele, onde como um fulano é poderoso, coração forte. Jesus não, ele não quer publicidade, porque ele não quer fama e glória, ele quer cumprir a sua missão. E a sua missão tem a ver com entrar nas cidades, ensinar nas sinagogas. Semana atrasada a gente viu isso, Jesus falou, convém que eu pregue nos outros povoados. E agora ele pediu para o cara não falar. O cara falou e o que fez? Atrapalhou o que Jesus queria fazer, que era pregar. Isso vai ficar muito claro na continuidade. Olha só o que está escrito aí no versículo 1 e 2 do capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, de novo, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes... Qual que é a missão número 1 de Jesus? Pregar a palavra, pregar a palavra. É sempre isso que ele quer fazer. Jesus atrai as pessoas, e quando ele atrai as pessoas, o que ele escolhe fazer é ensinar a palavra de Deus. Jesus fazia isso nos lugares solitários, quando vinha rios de gente de tudo quanto é lugar para ouvi-lo, e ele ensinava. Quando ele conseguiu voltar para casa, logo se reuniu tanta gente que era impossível alguém entrar ou sair. Mas o que Jesus faz diante dessa oportunidade? Um monte de gente necessitada, procurando Ele. O que ele faz? O que você faz? Um monte de gente vem atrás de você. Se eu pudesse ajudar, o que seria a melhor coisa que você poderia fazer por essa pessoa? Orar pelas suas enfermidades? Orar contra a opressão do mal? Se alguém está necessitado, batendo na tua porta, qual que é a melhor coisa que você pode fazer? Olha para Jesus. E ele lhes pregava a palavra. Ele ensina. Ele ensina porque acredita que a verdade liberta. E é isso do que as pessoas precisam. Precisam conhecer a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade? Ai, gente, vocês estão muito devagar. Eu vou tentar dar uma animada aqui. O que é que as pessoas precisam? O que elas precisam de verdade? Para serem libertas, elas precisam conhecer a verdade. Vocês precisam aprender isso hoje. Então eu quero que vocês falem alto. O que é que as pessoas precisam? Conhecer a verdade. Quem não conhece a verdade, conhece o quê? Vive uma ilusão. Vive achando que o pé é mão e o pé não é mão. Vive achando que a vida é assim, a vida não é assim, a vida é assado. Quem vive na mentira vai descobrir, talvez tarde demais, que desperdiçou todos os seus dias e agora não tem mais nada para oferecer e perdeu tempo. Isso é desesperador. Seus amigos, a sua família precisa conhecer a verdade, porque só a verdade que vai libertar a vida dela. Então, quando você tem uma oportunidade de ajudar uma pessoa, o que você deve fazer? Ensinar a verdade. Vai pensando em quem é que você vai ensinar.
Vou continuar. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Você vê que o cara era paralítico mesmo, né? Precisou de 4 para carregar. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, ninguém entrava, ninguém saía. O que eles fizeram? Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Maravilhoso esse negócio aqui, né? Vamos ver o que mais que aconteceu. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus estão... É no mínimo interessante. A lição que eu tiro aqui para nós devemos superar os obstáculos para trazer os nossos amigos a quem? A Jesus. Superar os obstáculos. Quem acha difícil trazer alguém para Jesus, hein? Acha complicado. O Cláudio acha. O irmão dele gastou 20 anos para trazer ele. Quem acha difícil trazer alguém para a igreja, para ouvir de Jesus? É difícil. Às vezes tem 1 milhão de obstáculos que a pessoa coloca, mas esses amigos nos dão um exemplo de como a gente deve agir, a gente deve superar. Há pessoas doentes por todos os lados, você deve conhecer um monte de gente que está vivendo na ilusão. Gente que não tem mais esperança para o seu casamento, não tem mais esperança para a sua saúde. Gente cuja vida depende de um milagre de Jesus. Quem conhece gente que está assim? Aos montes. Mas, por outro lado, grandes são os obstáculos para trazer essas pessoas a Jesus. Vamos lembrar de uma lição lá de trás. Quando Jesus viu o leproso, antes de tocar no leproso, o que ele sentiu? O que é que impede a gente de fazer a diferença na vida das pessoas? Primeira coisa, a gente precisa primeiro ter compaixão. Quando eu entendi que esse era o desafio de Deus para a gente, olhar e seguir Jesus, eu imaginei que é simples, mas que não seria fácil. Então o desafio está ficando cada vez maior. Mas a verdade é, muitas vezes nós não fazemos nada, porque nós não sentimos compaixão. E antes de acontecer qualquer coisa, a gente precisa sentir compaixão. A gente tem que sentir a realidade da pessoa e saber aonde ela está indo parar. O que está acontecendo com ela? Qual que é o prejuízo que ela vai ter? Como que vai acabar o casamento dela? O que vai acontecer com os filhos? E o que vai acontecer no juízo? Há muito tempo atrás existia um pastor lá na Escócia, discípulo de João Calvino. Todo santo dia, ele tinha um cantinho na casa dele, aonde ele se ajoelhava e orava uma oração simples, mas enorme. Ele orava: Deus, dá-me a Escócia. A Escócia é um país. Dá-me a Escócia ou eu morrerei. Isso é um coração cheio de compaixão. Deus, se eu continuar vendo meu país indo para o buraco como ele está indo, eu vou morrer de desgosto. Me dá a Escócia. Me dá a Escócia. John Knox se tornou um pregador que converteu milhares de pessoas na Escócia. A nossa igreja presbiteriana remonta à Suíça, passando pela Escócia. Porque foi de lá que saíram missionários para a América. Porque ele sentia compaixão dos seus patrícios, das pessoas que moravam na rua, seus vizinhos, de toda aquela gente. É triste, meus irmãos, mas talvez o nosso coração não esteja muito para o lado da compaixão, mas para o lado do povão, que tem um desprezo, né? Esse povo é maldito de Deus mesmo, tem que sofrer. Deus amaldiçoou.
Mas não é esse o sentimento no coração de Jesus. Ele sente compaixão dos desprezados, dos doentes. Ele sente compaixão daquele que está perdido. Isso é a primeira coisa que a gente precisa ter para poder fazer alguma coisa. A segunda está aqui. Vocês, leiam lá. Vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Além de compaixão, o que mais que a gente precisa ter? Fé. Você acredita que Jesus pode mesmo fazer alguma coisa pelas pessoas? Você acredita de verdade que Jesus tem poder para mudar qualquer pessoa que Ele quiser mudar? Você acredita que aquele seu amigo chato lá do trabalho, ateu, Jesus pode com ele? Pode transformar a vida dele? Deixa eu piorar. Jesus pode com alguém que está viciado no crack e vive pedindo dinheiro aí no semáforo? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Nós temos aqui a condição de um cara que é paralítico, ele não anda, ele não se movimenta. 4 amigos trazem ele carregado, mas eles trazem porque eles acreditam que Jesus pode fazer alguma coisa, que Jesus pode levantá-lo se quiser. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não acredita que Deus tem solução para as famílias que estão ao nosso redor, nós não vamos falar de Jesus para essas pessoas dessas famílias. Se a gente não acredita que Jesus pode com os problemas da nossa casa, dos nossos amigos, a gente não vai falar que Ele pode. A gente não vai trazer as pessoas até Ele, nem vai levar Ele até essas pessoas. Compaixão primeiro, fé segundo. A gente precisa ter essas duas coisas na nossa vida. Quando Jesus viu aquele paralítico diante de si, admirou a fé deles, porque eles venceram todos os obstáculos, porque eles acreditavam. Se você realmente acredita que Jesus pode fazer alguma coisa, então, meu irmão, minha irmã, supere os obstáculos, seja criativo. A pessoa não vem até aí na igreja? Leva a igreja até ela. A gente tem site, a gente grava a mensagem, a gente faz tudo aqui. A pessoa não quer saber de Jesus, não quer vir, leve Jesus até ela. Onde é que Jesus habita mesmo? Então você pode levar ele lá. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. É fazer algo contra a glória e o poder de Deus, é roubar o que é de Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles estavam perguntando no seu íntimo. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: vocês, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e... É a primeira vez no Evangelho de Marcos que aparecem esses mestres da lei. E a partir daqui eles vão aparecer o tempo todo. É aqui que começa uma grande controvérsia, um grande cabo de guerra entre Jesus e os religiosos da época. Sabe o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam lá para avaliar, para julgar e decidir sobre o ministério de Jesus, se era de Deus ou não era. E na primeira chance, na primeira avaliação, qual foi a decisão deles? Qual foi o veredito? Esse cara blasfema, esse cara não é de Deus, porque ele não segue o que a gente entende que é certo. E eles ficaram escandalizados com o fato de Jesus dizer: eu perdoo os seus pecados. O cara veio buscar a cura para quê, gente? O que era o problema dele? Paralítico. E o que Jesus deu para ele? Perdão para os pecados. Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? Andar ou ter os seus pecados perdoados? Andar encurvado debaixo do pecado não dá, né? Então Jesus deu para ele algo muito melhor: os seus pecados estão perdoados. E aquele povo começou a blasfemar contra Jesus, dizer: ele não é Deus para ele perdoar os pecados. Eles acreditavam que uma pessoa que está sofrendo porque Deus está pesando a mão por causa do quê? Do pecado. Muitos acreditavam nisso na época. Uma vez até os discípulos de Jesus encontraram um cego de nascença e ficaram em dúvida: Jesus, foi ele ou foram seus pais que pecaram para que ele vivesse nessa desgraça? E o que Jesus disse?
Nenhum nem outro. Ele é assim para se manifestar nele a glória de Deus e curou o cego de nascença. Mas essa mentalidade até hoje na nossa mente religiosa existe. Se Deus está pesando a mão, se a pessoa está passando por dificuldade, é porque ela pecou, é porque ela não presta, é porque Deus está castigando ela. Eu vou dizer para você, às vezes é, mas não dá para a gente generalizar. Não dá para a gente generalizar. Eles acreditavam nisso, que era pecado. E se eles pecaram contra Deus, só Deus poderia perdoar. Mas quem é esse que está diante deles? Quem é? É o Filho de Deus. E tem autoridade sim para perdoar os pecados. E Jesus, sempre que eles começam com perguntas, ainda que seja uma pergunta no coração, Jesus devolve com outra pergunta. Você vê que a briga é forte. Quando você está querendo confusão, a pessoa faz uma pergunta, você devolve outra para ela, não é isso? Não é? A mesma coisa. Eles estão perguntando quem esse cara acha que é para perdoar os pecados. Jesus faz outra pergunta. Por que vocês estão remoendo essas coisas no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e pegue a sua maca e ande? É outra pergunta. Agora eles têm que responder. O que é mais fácil? É muito mais fácil eu olhar para alguns de vocês e falar, seus pecados foram perdoados. Ninguém tem como comprovar? Tem. Agora o difícil é no meio de uma multidão, todo mundo olhando, um cara paralítico que foi trazido, carregado para ali, você olhar para ele e dizer, levanta e anda. Isso é mais difícil, muito mais difícil. E aí acontece o grande milagre que eu queria mostrar para vocês. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Incrível. Imagine você lá, esperando, o que vai dar essa briga aqui agora desses aí? Os mestres da lei, que ensinam sem autoridade, que não sabem do que está falando, e Jesus, que ensina como quem tem autoridade. E agora um doente diante dele, ele diz, perdoados seus pecados estão. Mas já que vocês não estão acreditando que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, eu vou fazer algo mais difícil. Levanta, pega a sua maca e carrega, para todo mundo ver que eu sarei de verdade. E vai para casa. Eu acho engraçado demais isso aqui. Para o cara entrar, tiveram que abrir um buraco no teto. Para ele sair, ele saiu fácil. Não. Porque todo mundo ficou assim. Quão poderoso Jesus é. Quão poderoso Jesus é. Ele se levantou, pegou a maca e saiu. Saiu, o aleijado saiu andando. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso demais. Todas as pessoas ficaram, é igual eu estou agora, besta. Ficaram olhando que nem um bobo alegre. E glorificaram a Deus dizendo, e você nunca vai ver mesmo. Quem fez isso foi Jesus, o Filho de Deus. E Ele é poderoso. Jesus cura. Qual é a sua doença? Será que Jesus tem autoridade sobre ela? Ele pode? Será que Ele quer? Você vai ter que descobrir. Mas Ele cura. Mas Jesus perdoa. Qual é o pecado que te aleja? Que te impede de caminhar, que te impede de prosseguir na caminhada cristã? Qual é? Jesus tem autoridade para perdoar esse pecado. Se você está aqui nessa noite com o seu coração pesado, pelas tantas vezes que você falhou, pela culpa, você está diante de alguém que levanta o aleijado, mas também perdoa o pecado. Jesus purifica. A Bíblia fala que se com o nosso lábio nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados. Quando um leproso era constatado que ele foi purificado, ele rapava todo o pelo do seu corpo e da cabeça.
Tomava um banho, porque antes ele vivia sujo, nos lixões da cidade. Tomava um banho, lavava as roupas e passava 7 dias desse jeito. No final dos 7 dias, ele rapava de novo. Ficava com a pele lisinha, como a de um bebê. E aquele que estava morto agora podia voltar para a sua nova vida, purificado da sua imundície. Jesus pode purificar e nos dar uma nova vida. Ele purifica a gente de qualquer pecado, se nós confessarmos, nos arrependermos e pedirmos a sua misericórdia. E aí eu completo, Ele salva. Ele salva. Porque a gente não pode com a lepra sozinho. A gente não pode com a nossa paralisia sozinho. A gente precisa de alguém que nos salve, de alguém que intervenha. Quem é esse? Quem é que tem poder para intervir na tua história e curar a sua dor, purificar o seu coração de toda imundície? Quem é que pode, além de perdoar o pecado, tirar o pecado de dentro de você? Eu quero que você reflita um pouquinho antes da gente terminar. O que Jesus pode e quer fazer pelo leproso? E aqui entendam, o leproso, estou falando de mim e de você. O deformado, o impuro. Eu me sinto impuro tantas vezes, inadequado, desprezível, por causa das minhas falhas. Mas o que Jesus pode e quer fazer por mim e por você? Vamos lá, vocês ouviram a história. O que Ele pode e quer fazer? Ele pode purificar. Ele pode purificar. Pensa mais um pouco. Como você pode tocar os desprezados? Porque o nosso desafio é seguir Jesus. O que Ele fazer, a gente faz. O que Ele ensinar, a gente pratica. E Ele tocou num desprezado. Como você pode tocar os desprezados? Quem são os desprezados da nossa época? Quem é que não é bem-vindo dentro da igreja? Quem é que não é bem-vindo no convívio social? Quem é que está pela morte, um morto-vivo? Será que Jesus ainda se compadece desse tipo de pessoa? Depende. Porque hoje o corpo que Ele usa para tocar essas pessoas se chama igreja. E eu estou olhando para os membros dessa igreja. Então talvez você seja a mão que Ele quer usar para tocar esse tipo de gente. A quem você pode ensinar o que você aprendeu? Porque além de cura, o que as pessoas precisam mesmo? De conhecer a verdade. A quem você vai falar a verdade? Quem é que está iludido? É a melhor coisa que você pode fazer. Como você vai superar os obstáculos para trazer seus amigos a Jesus? Esse ano a nossa igreja completa 25 anos de vida. A honra é de quem? Ah, gente, vamos lá, me ajuda. A honra é de quem? Quem foi que sonhou com isso aqui? Quem foi que começou essa história toda? Quem foi que deu a sua vida pela igreja? Jesus! Vamos falar com vontade, foi Jesus. Que presente você pretende dar para ele, né? 25 anos é bodas de prata, não vem com lembrancinha, não. Ai, vou orar mais. Ah, essa é lembrancinha, isso aí faz bem para você. Orar mais só vai abençoar você. Eu quero que você traga um presente digno dele. Sabe o que ele deseja? Que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que ele fala em Lucas capítulo 16, versículo 9? Use tudo o que você tem para fazer amigos e levá-los para o céu. Qual é o presente que você vai dar para ele? Dia 16 de dezembro de 2014. Honrando pelos 25 anos da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Eu vou te dar uma dica. Comece a vencer os obstáculos.
Seja criativo, peça sabedoria a Deus, traga seus amigos. Nós estamos falando de Jesus todo domingo. Não estou falando de mim, não estou falando da igreja, estou falando de Jesus, porque só Ele que pode salvar. Imagina, você traz o seu amigo para cá, ele ouve uma mensagem como essa e fala: eu quero esse Jesus também curando as minhas enfermidades, eu quero Ele me salvando da morte, do inferno, da ira, eu quero e eu aceito. Como é que você volta para casa? Qual é o tamanho do seu sorriso se isso acontecer? Ah, meus irmãos, vamos nós trabalhar, né? Outra pergunta. Para aqueles que estão ouvindo isso e se sentem empequenados dentro do seu coração porque sabe dos defeitos que tem. Deixa eu perguntar para você: Jesus pode com o seu pecado? Será que o sangue de Jesus tem poder para lavar a sua culpa, a sua mancha? Ou será que ela é tão negra que esse sangue precioso não consegue alvejar? Pensa só um pouquinho. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Santo de Deus, sem mácula, sem mancha, uma oferta agradável ao Senhor. Todos aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, no final da história vão estar na Nova Jerusalém, com vestes brancas, louvando o Senhor Jesus. Porque foram lavados, foram aceitos, foram remidos, foram salvos. Jesus pode lavar sim a sua culpa. E por último, Jesus quer uma nova vida para você? Eu não sei se é a sua primeira vez na igreja, se você entregou o seu coração para Jesus de verdade. Mas nunca é tarde para dizer que a má notícia nós já sabemos, nós somos pecadores. Deus é santo e justo, não pode aceitar a gente do jeito que a gente é. Ele tem que dar o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. A boa notícia está em Jesus Cristo, porque Ele providenciou um substituto para morrer a nossa morte, sofrer o nosso castigo, pagar a nossa pena e nos dar de presente uma nova vida. Isso está à disposição de quem quiser. Não precisa pagar nada. Apenas se com tua boca confessares, no teu coração creres que Jesus Cristo é Senhor, você será. Cadê os desesperados por salvação? Cadê os desesperados, né? Vou fazer que nem o Sérgio Malandro. Cadê o desespero por salvação? Se você já chegar diante do trono da graça do Senhor Jesus e falar: se você quiser, o Senhor pode me curar. Tenta imaginar qual vai ser a resposta dele. Que tal a gente fazer isso agora? Hoje a gente não teve tempo para orar, não é? Então eu vou chamar todas as pessoas que se sentem tocadas por essa mensagem e que acreditam que Jesus é quem Ele diz que é. Que Ele pode sim curar e que Ele pode salvar. A vir aqui à frente, renovar o seu compromisso com Jesus ou fazê-lo pela primeira vez. Ou então vir aqui trazendo o nome de alguém que está doente e que você quer ver Jesus mostrando a sua misericórdia para essa pessoa. Ou talvez você mesmo esteja doente, enfrentando a sua doença, e você traz ela aqui e fala: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Faça a sua vontade na minha vida. Jesus não está morto, meus irmãos, Ele está vivo. Ele foi enterrado como nós vamos ser um dia. Mas Ele não ficou nem 3 dias enterrado, Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele está atento a toda oração que é feita no nome dEle. E Ele está pronto para estender a sua mão e curar, e libertar, e sarar, e salvar, e purificar. Jesus está vivo. Hoje, no domingo de Páscoa, a gente festeja a ressurreição do nosso Rei. Enquanto os deuses das outras religiões permanecem deitados, o nosso está vivo, de pé, mais poderoso do que era antes, com mais autoridade do que tinha antes. Ele tem na sua mão a chave da morte e do inferno, para abrir o que Ele quiser abrir e fechar o que Ele quiser fechar. Ele olha para a nossa vida, Ele não sente asco, Ele não sente nojo, Ele sente compaixão para curar a nossa dor e nos purificar. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da culpa, Jesus ama, Jesus toca, Jesus abraça aquele que não é abraçado por ninguém.
Eu queria convidar o Arnaldo, o Dinho, para virem aqui orar por essas pessoas. Mais alguém sentir vontade de orar, pode vir, pode abraçar, pode tocar. Deixa Jesus usar a sua mão. Deixa Jesus usar a sua voz para ministrar no coração de quem está sofrendo e precisando de ajuda. Todos que estão sentados, vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua graça. Jesus, muito obrigado por Tua obra poderosíssima. O Senhor curou um leproso quando não havia cura para a lepra. O Senhor restaurou a carne apodrecida dele com grande poder. O Senhor curou um paralítico que já não andava, que precisava de gente que o carregasse. E o Senhor fez isso usando a linguagem contra o pecado. O Senhor usou a linguagem da purificação. O Senhor usou a linguagem do perdão. E nós sabemos, Senhor, que todo sofrimento, toda dor que a gente enfrenta é por causa do pecado de Adão e Eva, é por causa do nosso pecado. É a má notícia contra nós, de que nós fazemos tudo que o Senhor não quer. E por causa disso sofremos as consequências. Mas hoje, ao olhar para a vida de Jesus, a gente não vê um Deus irado, mas a gente vê um Deus compassivo, um Deus que providencia Ele mesmo a salvação, um Deus que toca, que alcança. E nós viemos diante de Ti quebrantados, ó Deus, quebrantados. Nós viemos até a cruz, pedindo que o Senhor venha nos restaurar e nos purificar. Eu apresento a Ti a minha vida, Senhor Deus, porque eu sou como aquele leproso, eu sou como aquele paralítico, eu preciso da Tua graça. E todos que estão aqui, ó Deus, também vêm buscar a Tua graça, de maneira simples, de maneira respeitosa. Suplicamos, Senhor, rogamos, Senhor Jesus, olha para nós como o Senhor olhou para aquelas duas pessoas. Dá-nos fé se a nossa fé é pequena, mas estende a Tua mão para curar, estende a Tua mão para libertar, estende a Tua mão para purificar o nosso coração de toda culpa. Ó Espírito Santo, faz os Teus milagres na nossa igreja. Engrandeça mais uma vez o Teu nome e edifica a Tua igreja. Expande o Teu reino com o mesmo poder que o Senhor fez através dos Seus discípulos. Faz através de nós. Eu oro pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um que está aqui à frente. Que eles voltem para casa certos da Tua compaixão, certos do Teu amor, certos da Tua intervenção, com um sorriso nos lábios, tendo a certeza de que foram aceitos e foram redimidos por causa do amor de Cristo. Abençoa toda a igreja, Senhor Deus, e nos ajuda a cumprir a nossa missão durante essa semana. Abre os nossos olhos para enxergar a dor do aflito que está desprezado na sociedade. Abre o nosso coração para sentir a compaixão que o Senhor sente. E coloca, Deus, no nosso coração também a fé para acreditar que o Senhor quer redimir, quer resgatar, quer curar e quer libertar essas pessoas que vivem na ilusão. Que seja uma semana de colheita, que seja uma semana de grande trabalho e que o Senhor continue a Tua obra através da Tua igreja que se reúne aqui. Eu oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cumprimentar uns aos outros. Fortalece quem está do teu lado. Fala, meu querido, creia em Jesus, confie em Jesus. Vamos ficar todos em pé? Eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. Que todo esse ano você viva lembrando o que Jesus fez por você. E que você faça o mesmo pelos outros. Amém? Eu quero abençoar a tua vida e despedir com a bênção do nosso Senhor. Estenda a tua mão para receber. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, o poder do Santo Espírito repouse agora sobre a sua vida, te capacitando para continuar a missão de Jesus lá fora, até que Ele venha. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Lembre-se de olhar para os desprezados, ok? Toca neles, ora por eles e fala a verdade para eles.